meu conhecimento para você sobre marketing. E eu queria te mostrar, fazer com que você entendesse o porquê que marketing foi tão importante na minha vida. Lá em 2016, quando eu abri o meu estúdio, eu não tinha nada sobre marketing. A única coisa que eu sabia que na época estava bombando era impulsionamento através do Facebook e nem Instagram tinha muita coisa ainda. Então, estudando um pouco sobre o Facebook, eu aprendi a impulsionar e era o que me trazia clientes na época. Só que uma hora o Facebook parou de entregar da mesma forma que ele entregava antes. E eu precisei me descobrir de outras formas, fazendo outras coisas para atrair o cliente. E eu percebi que muitas coisas eram importantes também, além do próprio marketing pro local em específico. E é sobre o que eu vim falar aqui para você, sobre o branding pessoal. A importância de como você se comporta e como você se veste e interage nas redes sociais com a sua cliente. Existem dois tipos de branding, o branding pessoal e o branding profissional. O branding pessoal é sobre você, o que você representa para o teu negócio. E o branding comercial é como o teu negócio representa para o seu cliente, ou seja, qual é a visão que o teu cliente tem a respeito do seu negócio, o que ele sente quando ele chega, enfim, é sobre o teu negócio. Aqui eu vou falar um pouco dos dois para você, o branding pessoal e comercial, mas eu vou focar um pouco mais no pessoal. Eu acho que hoje em dia tá faltando muito nas pessoas se comportarem como elas gostariam de ver o cliente ou a pessoa que fosse atender ela se comportando. Isso envolve, além de trajes, além da vestimenta, da formalidade, da voz, do tom de voz, da expressão, do vocabulário, envolve os 5 sentidos do cliente. Os 5 sentidos é quando a gente trabalha com os próprios 5 sentidos humanos mesmo, que é olfato, paladar e tudo mais. Isso vai entrar tanto pro pessoal quanto pro comercial. E aí você vai entender um pouquinho mais. Vamos falar um pouco de como você se veste. Isso interfere positivamente e negativamente diretamente na sua cliente. Por exemplo, se sua cliente chega no estabelecimento e você recebe ela toda desleixada, de chinelo, rasteirinha, alguma coisa do tipo, ela já não te vê com bons olhos, você não passa confiança. Já, se ela chega no seu estabelecimento, você tá com um salto ou com um tênis mais formal, com uma roupa mais formal, cabelo arrumado, ela vai sentir mais confiança nesse profissional. Ou seja, digamos que você vai no dentista. Você chega no seu dentista e ele tem os dentes totalmente amarelos e alguns dentes até cariados. Esse dentista vai te passar confiança? E pior, você chega lá, ele não está de social e muito menos de jaleco. Ele está como se ele fosse passar um dia normal na casa dele. Você tem coragem de abrir a boca para essa pessoa? Então, basicamente com a gente é assim também. Apesar da cliente ficar a maior parte do tempo com os olhos fechados, não significa que o primeiro momento que ela vai te olhar não é importante. Então é importante que você se vista bem, se comporte conforme você gostaria que você fosse vista. Então, o que você quer passar para sua cliente? Você quer passar seriedade? Você quer passar que você não tá nem aí, que você tá fazendo aquilo por fazer? Então, pensa um pouquinho nisso. Se de repente compensa você trabalhar sempre, todos os dias, você não quer ir com uma roupa muito legal, coloca assim que chegou no estúdio, coloca o seu jaleco, coloca um tênis mais formal, arruma o cabelo, passa uma makezinha, tá? Então, às vezes, um cuidadinho mínimo faz toda a diferença. E o seu comportamento? Quando a cliente chega, você dá bom dia, você dá boa noite, boa tarde, ou você age com ela como se ela fosse só mais uma naquele dia que você já está cansada. Você demonstra isso pra ela, o seu cansaço físico, seus problemas pessoais, como que você tá ali passando pra ela o que você tá sentindo naquele momento. Então, é basicamente o modo que você fala e o que você fala. Você fala muita gíria, você é largadona, fala de qualquer jeito, qual que é seu tipo de público? Por que o branding pessoal afeta muito no relacionamento entre cliente e profissional? Quando nós mudamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se comportar, nós atraímos pessoas do mesmo nicho, do mesmo tipo de comportamento. Se você é do tipo largada, não tá nem aí, não paga por produto, não paga caro por nenhum produto, não valoriza serviço de ninguém, você vai atrair pessoas
parecidas com você, que não valorizam o serviço, que não pagam caro por serviço. Então, entenda que o jeito com que você se comporta é diretamente ligado ao tipo de cliente que você tem. Então, por exemplo, no meu estúdio, eu atendo um público um pouco mais classe elevada. Então, não tem como me comportar, às vezes, de forma desleixada. Os clientes vão estranhar. Ou, por exemplo, estar com um espaço sujo, com o meu banheiro sujo. Então, o meu branding pessoal e o meu branding empresarial, o meu branding comercial, tem que se unir aí para fazer um conjunto só. Não adianta você se vestir impecavelmente se você também não tem nenhum cafezinho para servir para tua cliente, tá? Mas a gente vai falar de branding comercial daqui a pouco. Vamos focar agora no pessoal, no profissional. Como você interage nas suas redes sociais? Você conversa com as suas clientes? Você as educa nos stories, no IGTV, você usa todos os atributos que você tem, você mostra o seu cotidiano para ela, você coloca ela dentro da sua rotina, você traz ela para você, porque isso é muito importante. É onde a gente chama de geramento de conexão. Você vai gerar toda essa conexão com a cliente pelo seu Instagram, até porque ela ainda não te viu. Então, a conexão inicial é o Instagram. Se ela gostou do que você fala ou não, é primeiramente ali no Instagram, tá? Então, uma dica que eu dou muito importante é não fica fuçando o Instagram alheio, querendo ser parecida ou querendo imitar alguém. Porque uma coisa que não se imita é a essência. Então, tenha a sua própria essência ao falar com as suas clientes pelo Instagram. Seja você mesmo, seja autêntica, seja desinibida. Lembre-se dessa frase, vergonha não paga conta. Então, enquanto você for envergonhada e ficar com medinho de aparecer lá, será é o reflexo do que a cliente vai ver de você, tá? O que você passa lá é o que sua cliente está vendo. Então, pense assim às vezes, eu me seguiria? Eu iria no meu estabelecimento só vendo o meu Instagram? Porque uma coisa é você ver o seu espaço como um todo, como ele é. Outra coisa é você ver só o Instagram, que é o que a cliente realmente vê. Ali no Instagram ela tá vendo o que além dos seus trabalhos? Ela tá vendo como você se comporta, o tipo de pessoa que você é. E aí você me pergunta, como mostrar o que eu quero passar para minha cliente? É isso, é ter essência e ser autêntica pelo teu Instagram. Mostrar sempre o quanto você é dedicada, você se vender mostrando cursos que você já fez, falando das qualidades dos materiais que você usa, educando durante o procedimento, fazendo vídeo durante o procedimento para mostrar o como você sabe aquilo que você está fazendo, para que ela se sinta confortável de deitar ali. E ela precisa saber também aonde ela está se enfiando. Será que quando ela chegar ela vai deitar numa maca, numa poltrona, num sofá, numa cama? Então é legal você ter fotos do espaço no Google e no Instagram para ela ter noção de onde ela tá se enfiando. Para não ter aquela surpresa quando olha lá no teu estúdio, ela chega e dá aquele choque nela que fala, eita, onde é que eu vim parar? Vim por causa de preço e me lasquei. Então, dá aquele conforto para sua cliente começando ali pelo Instagram. Lembra que o Instagram ele é uma plataforma muito importante para que você mostre seu trabalho, mostre como você trabalha, venda o teu serviço, venda você e o seu estúdio. Então ele não serve só como portfólio, ele vai servir como um todo para você atingir aí quase os 5 sentidos da sua cliente, falando de tudo que você está fazendo, do seu espaço, de como você se cuida, como você cuida da sua cliente, como que você atende e tudo mais. E se você está tendo medidas contra o Covid, poste também, é importante ela saber que você está preocupada com o bem-estar dela e não só querendo trabalhar. Uma coisa muito importante que eu falo para todas as lashes é: seja congruente. Não adianta você vender cílios se você não usa. Então, mesmo que seja uma concorrente ou uma amiga que faça cílios, faça sempre, esteja de cílios sempre. Não existe isso de casa de ferreiro, espeto de pau, porque isso é uma desculpa para que você não faça com frequência. E se você não faz, é muito estranho a cliente olhar para o seu rosto e ver que você não tem um procedimento que você mesmo executa. Ela vai perguntar, ué, por que você não usa? É que nem a história do nutricionista gordinho. Ué, se ele aplica tão bem as dietas dele, o serviço dele, o trabalho dele, por que ele não aplica nele também? Tá? Então é mais para você entender o que é a congruência. A congruência é você ser aquilo que você vende, tá? Sabe aquelas pessoas que vestem camisa de empresas que chegam até a ser chatas, porque vestem a camisa mesmo? Tudo para elas é aquela marca, tudo para elas é aquele serviço.
essa deve ser nossa. Então, tudo pra nós tem que ser cílios, tem que ser lash, a gente tem que vestir a camisa do que a gente faz. Pra você mostrar no Instagram, mostre sempre seus bastidores, a sua rotina. Eduque mesmo a sua cliente. Eu explico para as minhas alunas o quão é importante a educação da cliente. Até na hora mesmo que você vai executar o procedimento, você falar, olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, isso é para isso é para aquilo. Tanto para a cliente sentir confiança no atendimento, tanto para que quando ela for em outra pessoa que não seja você, ela fala assim, ih, essa menina não tá me explicando como a outra, será que ela tem a mesma qualidade de serviço? Só porque você explicou, que é uma coisa besta, mas realmente mexe com o psicológico da cliente. Agora vamos falar um pouquinho sobre branding comercial, que é o branding empresarial também. Como é que tá o teu estúdio? Tá na hora de dar aquela reformada? Pensa bem. Tá oferecendo aquele cafezinho para cliente? Tá trabalhando os 5 sentidos dela? No estúdio, pra gente trabalhar os 5 sentidos, você precisa cuidar do cheirinho do seu espaço. Então, qual é o cheiro que você sente quando você entra? É um cheiro marcante? É um cheiro enjoativo? Para quem tem rinite e não consegue ficar 5 minutos dentro do seu espaço? Então, pense um pouquinho nisso. Existem empresas hoje que você contrata, elas vêm todo mês e arrumam o teu cheirinho, colocam um negocinho para ficar espirrando. Quem trabalha com esses aromatizadores é normalmente Outback, lojas de roupa de marca, lojas grandes mesmo. Por quê? O cheiro delas é referência. Então, se você sente o mesmo cheiro em algum outro lugar, você vai falar, nossa, é o cheiro do Outback, por exemplo, tá? Então, o cheiro, ele traz lembrança, ele traz memórias. Então, é importante que o estar da sua cliente no seu estúdio, no seu espaço, traga memórias para ela. Então, se ela vê, ai, nossa, a Bruna usa esse mesmo tipo de bambu lá no estúdio dela, porque eu tenho uma florzinha de bambu aqui. Ou eu sinto esse mesmo cheiro lá no estúdio da Bruna. Ou, nossa, eu tenho um incensário igual a esse no estúdio da Bruna. Então, o que você tem que, gere essa memória nela, tá? Então, o legal é você ter algo que é olfativo, então ela chega e sente esse cheiro. Não pode ser coisa enjoativa e ao mesmo tempo é legal você ver alguma coisa sobre aromatização para que não seja em relação a terapêutico, porque não pode ser nada estressante, tem que ser calmo, a intenção é que ela deite na sua maca e até durma, então tem que ser uma coisa mais calma, então procure por aromas que sejam aquela aromaterapia que a gente fala, que seja aromas que acalmem a sua cliente e ao mesmo tempo dê aquela sensação de conforto e bem-estar. Você pode procurar por isso em muitos lugares, mas aí fica a minha dica para você conseguir aromatizar o seu ambiente. Um outro ponto muito importante é café e água. O cliente precisa ter aquele momento de estou em casa, sabe? Não para que ela se sinta totalmente com a liberdade da casa dela, mas que ela se sinta confortável o suficiente para tomar um cafezinho, para tomar uma água, gratuitamente, claro, que eu acho um absurdo cobrar café, mas deixa a dispor dela. Você vai falar, nossa, vou gastar horrores com café. Não, gente, tem gente que chega e não toma. Mas só de ver que tem ali, a pessoa às vezes tá com fome, veio direto do trabalho, ou veio muito cedo, não deu tempo de tomar café, ela já toma aquele cafezinho ali, antes do atendimento mesmo. E aí eu deixo umas bolachinhas pra ela se servir, como outras coisas, enfim, coisa de café mesmo, tá? É importante você ter um espaço limpo, organizado e bem decorado, com cores neutras, tá? Eu falo cores neutras porque eu já vi estúdios, por exemplo, com muito pink, com muito azul. É legal quando você orna isso, faz uma harmonização com algum estilista, alguma coisa assim, é legal. Mas quando torna isso tudo muito carregado, porque assim, a decoração, quando você, vamos supor, a minha cor foco é azul, não significa que o estúdio inteiro tem que ser azul, tá? São coisas ou outros pontos específicos que vão ser azul, que vão desenhar ali na cabeça da sua cliente que o teu logo é azul e alguns detalhes do seu estúdio são azul, o que dá a referência para ela de que você se assemelha a azul, porque é o que ela lembra quando ela vê uma coisa azul, ela vai lembrar do teu logo. Por isso é importante a criação de logotipo, é importante você estudar a colorimetria em relação a o que cada cor desperta no cérebro do ser humano. Então, você quer passar o quê? O MEC pode perceber que a maioria dos comércios de alimentação usam cores vermelhas ou amarelo, que é para representar a fome e a pressa. Então, a maioria dos fast foods é vermelho e amarelo. Então,
além de despertar a fome, quando você vê, ainda te desperta a pressa pra você ir no fast food, comer rápido e ir embora, que é o que é bom pra eles. Então, qual é a impressão que você quer passar aí, tá? E o desenho da sua logo, como é que é? Como que é a sua fachada? É aquela coisa esquisita, carregadíssima, deselegante, ou é uma coisa mais clean, que a cliente, aos olhos, fica uma coisa bonita? Então é legal você cuidar desse... É um cuidado que, se você pagar um pouquinho, às vezes compensa. Tem gente que gosta de fazer as próprias logos e tudo mais, mas de repente, se você pagar pra isso, como é uma coisa permanente, eu hoje, depois de alguns anos de experiência, eu pagaria sem dúvida pra fazer algo mais elaborado, mais profissional, do que eu mesma me arriscar a fazer alguma coisa e não ficar tão profissional, depois me arrepender e pedir pra fazer novamente, que vai ser um custo às vezes maior, porque às vezes tem que trocar a logo, aí tem que trocar logo de tudo que você já pôs logo, então é bacana aí você colocar um profissional em jogo pra começar com isso aí. Então, quando eu falei de unir todos os sentidos da sua cliente, é basicamente isso. Juntar um branding profissional com um branding comercial, e eles dois como um todo vão gerar agora o marketing, para você iniciar o marketing para o teu estúdio, tá? Então esse é o ponto inicial do seu marketing. O que eu sempre aconselho para as minhas alunas trabalhem os 4 P's do marketing, que é praça, produto, promoção e preço. Tá? Você trabalhando esses 4 P's, você consegue se organizar de como fazer as coisas, de como iniciar. É claro que isso é só um início do marketing, né? Marketing em si significa mercado em movimento. Então, como que você está gerando todo esse fluxo de clientes para você, aonde que você está aparecendo de formas na internet, como que essa cliente te acha, tudo isso está envolvido ali dentro do marketing. Além das estratégias de marketing, o marketing ele é muito abrangente. O erro das pessoas é achar que o marketing convencional é o mesmo marketing para nós de estúdio, da área da beleza, enfim. O marketing da área da beleza precisa ser um pouco mais focado, tá? Sobre brand pessoal e profissional, voltando um pouquinho, profissional, como você se comporta, como você se veste, o que você passa para sua cliente nas redes sociais sobre o que você é e o que você gostaria de ser, tá? E o que você já fez também. Então, eu tenho percebido muito que quando você fala um pouco do passado, para a pessoa entender quem você foi, para ela entender aonde você chegou e ela saber aonde você quer chegar, isso gera conexão, tá? Então, às vezes, pequenas coisas, mostrar só o perfeito, mostrar só o que tá sempre bonitinho, o que tá sempre organizadinho, é legal. Mas você mostrar a coisa nua e crua chama muito mais atenção. Então pensa nisso de você, às vezes, colocar a carinha lá sem maquiagem, mesmo estando de cílios, mostrando uma coisa assim corriqueira, um probleminha besta, um acidente besta, brincando com algum funcionário, coisa do tipo, para você ver o quanto gera mais conexão do que postar sempre tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo sempre arrumado. Tem essa diferença, eu percebi muito essa diferença esses tempos sobre a conexão, sobre o que o cliente gosta de ver. Tá? As pessoas têm despertar gatilhos no cliente no decorrer de toda a nossa trajetória é quase que impossível de não fazer, e se você não faz, tá na hora de começar. Esses gatilhos são gatilhos mentais, onde você, por exemplo, desperta a curiosidade. Por que blogueiras são blogueiras hoje em dia? Porque elas despertam a curiosidade do cliente, dos seguidores, como que tudo começou? Elas recebiam as coisas e postavam. Qual que é a curiosidade? Quando o correio chega pra você, você fica agoniada pra fazer o quê? Pra ver o que tem dentro da caixa, pra ver o que tem dentro da embalagem. Às vezes você já até sabe o que é, mas você fica agoniada e quer abrir aquilo de uma vez. E foi por isso que as blogueiras ganharam moda. E essa visibilidade tão alta. Porque ela despertava o gatilho da curiosidade. A pessoa queria ver o que ela recebeu. Não adianta ali você colocar uma caixa fechada falando recebi hoje isso aqui. Cara, você despertou uma curiosidade que a pessoa vai pro próximo history falando o que será que ela recebeu? Eu quero ver agora. Então, gatilhos mentais. Então tem esse da curiosidade, tem o gatilho da história, que é quando você conta uma história para sua cliente.
Fala da sua história de vida, da sua história da sua carreira, de como você alcançou seus objetivos. Conta isso em posts no feed mesmo. Isso é o branding pessoal, é você falando um pouco de quem é você, de como você chegou até ali. Nas estratégias de marketing, a gente usa o gatilho da escassez, que é falar, por exemplo, que tem poucas vagas para determinada coisa, ou poucas vagas para determinado serviço, ou que o serviço é válido por tempo determinado, a promoção é válida durante só aquela semana, é outro gatilho. Se você tiver curiosidade de saber mais gatilhos, procura na internet mesmo gatilhos mentais utilizados para o marketing. E aí você vai ver e entender um pouquinho como utilizar cada um. E aí você vai soltando esses gatilhos lá no seu feed com expertise, ou seja, tenha um planejamento para fazer isso aí. Eu tenho um e-book gratuito de marketing que pode te ajudar muito a ingressar o seu estúdio dentro do mercado. Tem muita aluna que tem vergonha de começar isso tudo e não sabe nem por onde começar. Nesse e-book eu explico basicamente do começo mesmo da trajetória, de onde eu vim, que eu não tinha nada, nenhum recurso, até eu conhecer o marketing, entender como que eu deveria utilizar ele, além do simples impulsionamento de Facebook e Instagram. E é importante a gente lembrar de não apostar todos os nossos ovos em uma cesta só. Foi isso que eu aprendi a colocar o meu trabalho em vários lugares, e não só no Instagram e não só no Facebook. Na época era mais Facebook, depois que veio o Instagram ainda. Então não apostar todos os ovos só no Instagram e Facebook, utilizar as ferramentas como YouTube, Google, anúncios que coloca em todos eles, enfim. Pesquisar meios de estar em mais lugares além de só onde a gente está acostumado a mexer. Se uma hora ou outra o Instagram, por exemplo, cai, a gente não tem aonde focar. Por exemplo, de onde seus clientes costumam ver só do Instagram? Então isso é um problema para você. Então é a hora que você tem de abranger os lugares que seu comércio está, que seu estúdio está, para que traga clientes também por outros lugares e não só pelo Instagram. Nesse mesmo e-book você vai achar aplicativos para usar, então se o seu problema é fazer history, lá tem vários aplicativos que vai te ajudar tanto a editar esses stories como a fazer history mesmo. E se o seu problema é fazer history sem maquiagem e tal, usa filtro que dá aquela maquiada por cima, e aí não é desculpa para você não estar fazendo history agora. Alguns comportamentos que fazem parte do branding, eu chamo de comportamentos expressivos super importantes para você conquistar ou não um cliente. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque quando a gente fala de vestimenta, característica de estúdio e tudo mais, a gente tá falando de um fator que você pode avaliar por você mesma. Agora tem algumas coisas que a gente trata como comportamento expressivo, um tratamento com o cliente, que daí a gente pode tratar disso mais no plural. Então eu posso falar disso como um todo, que vai servir para você também, tá? Eu vou começar com os 4 Ds para você. São os 4 Ds que pode afastar uma cliente de você. Por exemplo, a desatenção. A desatenção é quando o cliente chega no seu estúdio e você não trata ele como prioridade naquele momento. É como se outras coisas fossem mais importantes para você do que dar aquela atenção naquele momento. Ou seja, você deixa de ter o seu cliente como prioridade. Tipo, você deixa ela de canto, cumprimenta, oi, tudo bem? Deixa ela lá, faz suas coisas, termina, vem e cumprimenta. Então isso é uma desatenção. Você não chegou nela, não conversou, não ofereceu um café, não perguntou como ela está. Esse atendimento pode ser pelo WhatsApp também. Então, tipo assim, a sua cliente manda uma pergunta importante, às vezes você tá com pressa, responde num rápido ali. É legal, às vezes, se você está realmente nessa pressa e não pode digitar, responde por áudio. Amiga, é assim, assim, assim que funciona, vamos marcar teu procedimento, vamos realizar esse procedimento. Essa atenção, ela vai fazer um diferencial muito grande ali pra ela. Então, ser desatento pode afastar a sua cliente de você. O próximo D é o desinteresse. O desinteresse é quando você não se importa com a vida da cliente. Por exemplo, ela falou assim pra você, eu atrasei um pouco porque eu tava estacionando, não achei vaga, meu filho isso, aquilo, não sei o que, você fala, tá bom, vamos. Você não falou, nossa, tá tudo bem, seu filho tá bem, você conseguiu a vaga, ou você foi assaltado, chega aqui. Sabe quando você não se preocupa? Você não dá o seu tempo ali naquela hora? Então, esse é um fator muito importante para que você desperte na sua cliente o carinho
com ela. O terceiro D é o desespero. Não deixe jamais a cliente perceber que você está desesperada para vender algum procedimento, principalmente se ele for mais caro. Se ela perceber isso, você pode ter certeza que ela não volta nunca mais. Então venda o teu produto de outras formas. Eu vou falar um pouquinho depois. O quarto e último D é a dureza. São pessoas inflexíveis. Por exemplo, em negociações, vamos supor que a sua cliente pede um desconto para manutenção. E aí você não quer dar aquele desconto e ela já fica insistindo. O que eu aconselho nesse caso? Se você não quer, não gosta de dar desconto, fica sem graça de dar desconto na hora, não sabe quanto dá, deixa na sua tabela disposto formas de pagamento, que cada forma de pagamento tem um valor diferenciado. Se ela pagar em dinheiro é tanto, no cartão de crédito é tanto e no débito é tanto. Assim, dessa forma, assim que ela pede desconto, você fala, qual que é a sua forma de pagamento? Ah, nessa forma de pagamento fica tanto, porque ela não acha que você não tá querendo dar desconto e ao mesmo tempo você já jogou todas as contas ali, já tem toda a estratégia de como você vai cobrar sem sair perdendo e ao mesmo tempo dando uma diferença entre crédito, débito e dinheiro, tá? Se você não tem essa flexibilidade também de pagamentos, você pode oferecer, por exemplo, um design de sobrancelha na próxima visita dela ou 20% de desconto na próxima manutenção. Evita dar o desconto ali naquele momento para você fazer com que ela volte novamente para o teu espaço. Eu vou falar agora das 10 habilidades que, se você tiver, você conquista todas as suas clientes e faz com que elas sempre voltem a você. A primeira delas é a harmonização. A harmonização em si não fala só de espaço, ambiente, enfim, fala de você. Como você tá com você mesma? Então hoje, você tá com o astral baixo, tá nervosa, estressada? É importante que a sua cliente não sinta isso. É importante que você não expresse esse tipo de sentimento. Eu falar que às vezes a pessoa está carregada, pesada, é porque ela está expressando um estresse nela que você não gostaria de estar sentindo. A pessoa está muito energizada, seja negativamente ou positivamente, de alguma forma você está sentindo ali o que ela tá passando e isso é muito ruim. Então o ideal é você se organizar, se harmonizar espiritualmente falando. Então pega um dia, medita, faz aquela meditação bacana, faz a sua leitura da Bíblia, faz a sua oração, seja qual for a sua religião, pega todos os dias um tempinho para você se dedicar a isso. Isso vai fazer com que você, dentro de você, esteja positivo, esteja aberto para atender o seu cliente de uma forma mais harmoniosa. Tá bom? Segunda habilidade é acolher. Então é você zelar pela sua cliente, ter um carinho por ela, dar aquele abraço. Agora em época de Covid fica complicado, mas era uma época de abraço. Às vezes a cliente vem para conversar com você, ela vem para você ouvir ela. Então ter essa conexão aí, mais contato com ela. Deixa eu passar o Covid, por favor. A habilidade é o feeling. É você saber sentir essa cliente, sentir até onde você pode ir, sentir se dá para você oferecer mais ou não, sentir se dá para conversar, se dá para ter esse contato mais pessoal que eu falei. Tem aquela cliente que chega e já gosta de conversar, tem aquela cliente que chega, senta e fica na dela e não gosta de papo, ela gosta de ser atendida e ir embora. Então você tem que ter esse feeling de não ser, você precisa não ser a mesma com todas as clientes, porque cada cliente tem um perfil e você precisa entender o perfil de cada uma para você se adaptar a elas. Então não existe uma adaptação de cliente para profissional e sim de profissional para cliente. O cliente que se adapta naquele momento, a profissional que se adapta naquele momento com a cliente que ela está atendendo. Então é como se fosse um profissional metamorfose mesmo. Você vai se adaptando conforme a necessidade naquele momento. A cliente é mais espalhafatosa, você vai interagindo. A cliente é mais quieta, você fica na sua. A cliente gosta de conversar, ok, tá bom? Quarta habilidade, saber ouvir. Eu já vi muitos profissionais perdendo cliente, inclusive uma concorrente minha, já atendi cliente dela aqui, só porque ela não ouviu o que a cliente queria. Ela simplesmente aplicou o serviço, ela não ouviu. É como se a cliente chegasse pra você e falasse assim: eu quero um volume russo, mas eu não gosto de nada muito carregado. Eu não gosto de aquela coisa espalhafatosa. Eu prefiro uma coisa mais singela, uma coisa mais dia a dia. Então ela acha que optando pelo volume russo está correto, mas você ouvindo o que ela tá pedindo, você pode falar assim: olha,
Volume russo talvez não seja uma boa opção, talvez seja fio a fio, já que você não gosta de nada muito cheio. Ou eu posso fazer um volume russo bem pouquinho preenchido, uma coisa mais singela, o que você acha? Agora, se você só escutou a primeira frase, quero fazer volume russo, e você simplesmente aplica o volume russo como a gente está acostumado a fazer, aquela coisa cheia, estrondosa, ela vai falar, ela não fez o que eu pedi, ela não escutou, ela não sabia, eu sou uma advogada, eu sou uma mecha, eu não posso ter um cílios dessa forma, e ela simplesmente fez o que ela quis e não me ouviu, eu não queria tão carregado assim. E foi exatamente o que aconteceu, a pessoa veio remover comigo e deu dó, porque o procedimento estava realmente muito bonito, só que a pessoa simplesmente não ouviu o que a cliente queria, que é o mais importante. Então, saber ouvir é importantíssimo na nossa área. Da habilidade socializar é você ter interesse na vida dessa cliente. Se ela já comentou com você alguma vez sobre filho, marido que estava doente, alguma coisa do tipo, lembra na próxima vez que ela voltar e pergunta se seu marido tá melhor, e seu filho melhorou, e sua filha voltou para a faculdade, voltou de tal país. Quando você lembra da história que a cliente te contou, ela pensa assim, nossa, ela lembra, ela estava realmente preocupada comigo, ela estava realmente interessada no que eu estava falando aquele dia. Você gera conexão. E fica feio se ela comenta a mesma história e ainda fala, então, eu te falei isso aquele dia. E aí você fica com aquela cara de, putz, eu não lembro porque talvez eu nem tenha prestado muito atenção no que ela falou, tá bom? Sexta habilidade, ensinar. Eduque a sua cliente. Fale a todo momento do procedimento que você está fazendo. Foi aquilo que eu já falei antes. Às vezes, uma educação a mais que você dá para ela pessoalmente é o a menos que a outra profissional não fez, e aí você acaba ganhando essa cliente. Se ela já foi em outros lugares e está conhecendo você pela primeira vez e você explica o passo a passo do que você está fazendo nos olhos dela, ela vai falar, nossa, ninguém nunca fez assim em mim, por que nela tá tão diferente? Nossa, gostei. Então ela tem mais confiança, ela gera uma confiança maior em você. Sétima habilidade, se vender. Tá? Se vender não é se amostrar, é você falar dos cursos que você já fez, do como você já batalhou para estar ali, das coisas importantes que você já fez, os lugares internacionais, às vezes, que visitou, ou cidade diferente que você visitou para melhorar na sua área. Então foram coisas que você fez. Então você se certificou aonde, em quanto tempo, a cliente não conhece, mas se de repente você fala assim, ai, o meu certificado é internacional, eu fiz com uma russa, tal, ela já vai ter aquela coisa de, ela é importante, ela sabe o que ela tá fazendo, ela estudou para isso. Então você agrega na cabeça da sua cliente que você é uma profissional muito excelente, que você sabe muito bem o que você está fazendo. É basicamente uma autopromoção, então você se vende, se autopromove dizendo suas melhores qualidades, no que você é boa, em alguma técnica específica que você se formou e aí você se especializou naquilo. Então vai mostrando para a cliente aí aonde você chegou e aonde ainda você quer chegar. A oitava habilidade é solucionar. Aprender a solucionar o problema que aquela cliente tem. Por exemplo, se ela tem um olho muito caído, você vai perguntar para ela, olha, você tem interesse de levantar mais esse olhar? Porque assim, tem pessoas, por exemplo, tem muita japonesa que tem um olho fechadinho, mas elas não querem abrir, ela quer manter aquele olho dela fechadinho. Então é importante você perguntar. E não só ativa a visagista que modela olhares naquele momento e simplesmente tenta corrigir uma coisa que às vezes a sua cliente não quer que seja corrigida. Então às vezes a gente fala, se ela tem o olho fechado, eu vou abrir. Não, você não sabe se é isso que a sua cliente quer, você tem que perguntar. Então, o ouvir e o solucionar tá totalmente ligado, porque você vai ouvir a tua cliente e solucionar o problema que ela quer, e não simplesmente fazer o que você aprendeu lá no seu curso de visagismo, de design e aplicar. Então, ouça o que a sua cliente está precisando naquele momento e o que vai agradar ela. É lógico que se sua cliente chega simplesmente falando, eu quero que você põe tufo aqui, você não é do tipo de profissional que coloca tufo, você vai explicar para ela, olha, a gente não trabalha com esse tipo de procedimento, mas eu tenho um procedimento que vai agregar, vai te ajudar muito e é parecido e é mais saudável, e aí você explica e se vende aí para essa cliente. A nona habilidade é se preocupar. É o pós-venda. O pós-venda é legal acontecer 1 ou 2 dias depois que a sua cliente frequentou o estúdio. Você manda uma mensagem para ela pelo WhatsApp perguntando, e aí, você gostou do meu trabalho? Como é que você está se adaptando? Como que você está se sentindo? Automaticamente, se ela não gostou, é bom você pegar esses pontos e ver no que você pode melhorar e no que você deve melhorar. Se ela gostou,
aproveita esse gatilho e pede pra ela classificar você no Google, no Facebook ou até no Instagram, fazer algum print, algum post, coisa do tipo, para você ter aí um feedback das suas clientes. Essa é uma habilidade diferencial, ter um diferencial. Eu podia entrar um pouquinho em tangibilidade, mas aí eu ia entrar muito em marketing. Mas é importante você ter um diferencial que ninguém tenha. Alguma coisa na sua cidade que seja fora do normal, tipo, ninguém tem mesmo. Eu já dei muito exemplo de que eu já vi, por exemplo, enquanto a pessoa faz os cílios, alguém faz massagem nos pés, ela faz uma massagem nas costas, na própria maca, alguma coisa do tipo que seja diferencial, que ela deixe de ir em outro estúdio para estar indo no seu, porque você tem isso e outras não têm. Então você tem uma tarefa, pensar em como se diferenciar.